Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico ou, em outras palavras, a termodinâmica básica. Nesta aula nós iniciaremos os estudos sobre a apresentação da máquina, vamos colocar aqui do ciclo, vamos escrever como ciclo termodinâmico de Carnot, proposto por Carnot, a denominada máquina térmica de Carnot. Ciclo termodinâmico de Carnot é nada mais do que uma máquina térmica, uma máquina termodinâmica, uma máquina térmica que opera, uma máquina térmica capaz de operar em um processo termodinâmico cíclico, um processo termodinâmico reversível e cíclico. Então, entre uma fonte quente e uma fonte fria e ainda realizar trabalho. Então, vamos estudar esta máquina térmica, que é uma máquina térmica que atua aqui sob condições de um processo termodinâmico reversível e cíclico. Então, muito bem, vamos agora fazer algumas observações importantes sobre o ciclo de Carnot, o ciclo termodinâmico de Carnot, ou a máquina térmica de Carnot, motor térmico de Carnot. Muito bem, então nós vamos fazer algumas observações importantes. A primeira observação é de que a condução, nós sabemos que a condução, o processo termodinâmico de condução de calor ou condução de energia térmica é um processo, é uma transformação termodinâmica, é um processo termodinâmico do tipo irreversível. Nós já discutimos em aulas anteriores. É do tipo irreversível, muito bem. Nós sabemos disso, e por consequência, vamos escrever assim, portanto, é necessário no contexto do ciclo de Carnot, do ciclo termodinâmico de Carnot, que a troca de energia, a troca de calor ou troca de energia térmica é necessário, no contexto do ciclo de Carnot, que a troca de calor ocorra quando
as fontes estão com a mesma temperatura. E assim executando um processo, a máquina executando um processo termodinâmico, um processo isotérmico. Então, a troca de calor, a troca de energia térmica deve ocorrer sob condições de uma transformação termodinâmica do tipo isotérmica, quando a temperatura, ao longo da troca de calor, da troca de energia térmica, a temperatura permanece constante. Muito bem. Então, continuando aqui, uma outra observação. A absorção ou o recebimento de calor Q1 proveniente, o recebimento pela máquina térmica de calor Q1 proveniente da fonte quente, deve ocorrer isotermicamente. Em outras palavras, sob a mesma temperatura no momento da troca de calor, do fornecimento de calor ou de energia térmica da fonte quente, ou seja, a quantidade de calor Q1 para a máquina térmica. Isso deve ocorrer sob um processo termodinâmico isotérmico. A temperatura T1. Então, aqui, voltando para a primeira observação, sabemos que o processo termodinâmico de condução de calor, condução de energia térmica, é um processo termodinâmico do tipo irreversível. Portanto, é necessário, no contexto do ciclo de Carnot, que a troca de calor da máquina térmica, né, ocorra quando as fontes estão com a mesma temperatura, como nós poderíamos reescrever. Então, ocorra quando as fontes estão ou quando a fonte está, vamos reescrever aqui, quando a fonte, que pode ser a fonte quente ou pode ser a fonte fria, quando a fonte está com a mesma temperatura em relação à máquina térmica e assim executando um processo isotérmico. Muito bem. E aqui nós estamos detalhando. Então, o calor Q2, vamos escrever a quantidade de calor ou de energia térmica cedida ou cedido à fonte fria, ou seja, da máquina térmica para a fonte fria, essa quantidade de calor Q2 cedida à fonte fria deve ser
transferida é isotermicamente a temperatura, qual é a temperatura? A temperatura T2. T1 é a temperatura da fonte quente, T2 é a temperatura da fonte fria. Muito bem. Então, quando ocorre entre a máquina térmica e a fonte quente, ocorre a transferência da fonte quente para a máquina térmica da quantidade de calor Q1. Então, esse é o processo termodinâmico, ocorre sob condições isotérmicas, a temperatura T1, que é exatamente a temperatura da fonte quente. Quando ocorre a transferência de calor da máquina térmica de Carnot para a fonte fria, então há uma transferência de calor Q2 e essa transferência ocorre sob efeito de uma transformação termodinâmica do tipo isotérmica à temperatura T2, que é exatamente a temperatura da fonte fria. Muito bem, então vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos dando continuidade às observações e em seguida a apresentação aqui da ilustração no espaço bidimensional, espaço de duas dimensões, pressão em relação ao volume, no qual nós estaremos ilustrando o ciclo de Carnot, o ciclo termodinâmico de Carnot. Muito obrigado a todos.